Vinheta de abertura. Surgem diferentes imagens, 3 pessoas trabalhando na frente de um desktop e uma modelo em pé no estúdio. No centro da tela, um semicírculo nas cores azul, amarelo, verde e vermelho. Abaixo está escrito Cursos Técnicos. Em seguida, surge a logo ETE, Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Professora Linalva Barros. Descrição. Ela está em pé. É negra, cabelos pretos cacheados, estão presos, olhos castanhos escuros, usa óculos, relógio e brincos. Veste calça jeans, camisa amarela, blazer azul marinho e usa sandália branca de salto. Descrição do ambiente. Paredes em pallet. Do lado esquerdo, TV na parede. Entre as duas paredes, um painel azul com o mapa de Pernambuco. Abaixo, à direita da tela, janela de Libras. Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Linalva Barros, do curso técnico em Tradução e Interpretação em Libras. Essa é a nossa terceira videoaula da nossa terceira competência. E o tema da nossa competência é reconhecer e utilizar o Código de Ética na prática de tradução e interpretação. Essa aula vai ser uma aula no formato diferenciado. Por quê? Porque eu vou estar trazendo para vocês aqui 2 estudos de caso para que a gente interaja, para que a gente veja como é que a gente vai agir. E por que eu estou fazendo isso? Porque nós vimos a história do tradutor-intérprete, nós vimos o regulamento, mas a gente tem a teoria e chega um momento que a gente vai ter que utilizar a prática. Porque você, estudante, que almeja ser um tradutor-intérprete de Libras no futuro, vai ter que saber tudo isso, vai ter que passar por todos esses passos. Os estudos de caso que eu trago aqui não são os únicos, vocês vão passar por muitos outros, mas vocês vão ver esses e aí vocês vão ter uma base para os próximos, ok? Então vamos começar a nossa videoaula, ou melhor, a nossa conversa, ok? Preparados? Então, vamos lá. Nesta competência, você verá como é o intérprete de Libras atuando. Sua conduta, os seus processos cognitivos, como ele faz o entendimento do que ele está trabalhando, na dinâmica da interpretação e também as diversas situações experienciadas por ele. As adequações necessárias para realizar um bom trabalho. E sempre, nunca esqueçam, seguindo as diretrizes do Código de Ética. Você, estudante, irá perceber as mudanças que ocorrem na conduta profissional dos tradutores e intérpretes, o dia a dia, a aplicabilidade dos ensinamentos éticos, a atuação desse profissional é de extrema relevância, principalmente no cenário atual. Por que eu digo isso? Vocês devem recordar que há 3 anos atrás nós tivemos uma pandemia. E nessa pandemia ficou visível na mídia televisiva a atuação do tradutor e intérprete de Libras, porque a todo momento tinham aqueles profissionais da saúde que iam à TV, às mídias, para informar a população como estavam sendo o andamento de vacina, de consultas médicas e essas coisas. Então, a visibilidade do tradutor e intérprete de Libras cresceu consideravelmente. Então, a gente teve mais visibilidade, não só por isso, mas também pela implementação legal. As exigências para o cumprimento do direito à acessibilidade, a gente vai ver isso mais para frente, nos diversos espaços frequentados pelo surdo. Porque o fato dele ser surdo não significa que ele vai ficar cerceado, que ele vai ficar dentro de casa e não pode ir a espaço nenhum. Não, não é assim. O surdo é um indivíduo, é um ser social como qualquer outro. Ele só apenas não escuta, mas se comunica. E para isso, ele precisa de um tradutor e intérprete de Libras, certo? Então, mesmo com todo esse aparato legal, é muito importante refletir sobre a formação desse profissional, do futuro profissional que você vai ser. E como é que este profissional reconhece e utiliza o Código de Ética na sua prática. Vamos para a próxima imagem para a gente solidificar nossa conversa? Então. 2 ilustrações. À esquerda da tela, 6 mãos fazendo diferentes sinais em Libras. Do lado direito,
duas ilustrações de um homem fazendo sinal em libras. Acima da sua cabeça, 3 balões com os seguintes dizeres: tradutor, certificação proficiência, curso de libras, intérprete, profissional, formação. Vocês veem aí, anteriormente, na minha fala anterior, eu falei para vocês sobre o reconhecimento da Libras e a regulamentação da profissão de tradutor e intérprete de Libras. Na sua imagem à esquerda, vocês veem os sinais, o alfabeto em Libras, e este nome significa Libras. Do lado direito da tela, vocês veem aí uma imagem onde tem a Lei 12.319, de 1 de setembro de 2010. Então, professora, que lei é essa? É a lei que reconhece a profissão de tradutor e intérprete de Libras. Ok, vocês entenderam, tá aí, tá tranquila a nossa conversa? Vai dar para a gente continuar interagindo? Então, vamos para a próxima imagem. 6 ilustrações. No centro da tela, um cartaz em diferentes tons de azul. Está escrito o título: Acessibilidade, Direito de Todos. Abaixo, da esquerda para a direita, as seguintes imagens: pessoa caminha com uma bengala, pessoa em cadeira de rodas, um par de mãos abertas, a mão esquerda com a palma da mão para frente e a mão direita com o dorso para frente e os dedos para baixo. Na imagem seguinte, um ouvido com 2 pedaços de faixas que transpassam a orelha. Em seguida, o contorno de uma cabeça com o cérebro. E por último, um olho com um traço na vertical, na parte esquerda, várias linhas na diagonal. Aí vocês veem a acessibilidade como direito de todos. Essa daí é uma imagem que mostra o direito que todas essas pessoas, sejam surdos, cegos, cadeirantes, com problemas mentais, todas essas pessoas têm direito à acessibilidade e todas elas dentro da sua própria especificidade. Isso não é legal, esses direitos que eles alcançaram? Que bom, né? E que bom que a gente vai poder estar trabalhando com o surdo, vai poder estar fazendo cada vez mais essa acessibilidade, esse direito dele valer. Beleza? Vocês estão acompanhando, gente? Tá de boa a aula? Posso ir para a próxima imagem? Então, vamos. Agora, lembra que no início da aula eu falei para vocês que eu ia trazer estudo de caso e que a gente ia interagir aqui nesse nosso momento, vocês aí e eu aqui? Pois muito bem. Vamos para este caso. Vou ler aqui para vocês já começarem a analisar o que a gente vai fazer diante dessa situação, ok? Então, bora lá. Você está interpretando para um cliente surdo que está candidatando-se a uma vaga de emprego. E no decorrer da seleção, a pessoa que está lá entrevistando, a responsável pelo recrutamento, continua dirigindo as perguntas a você e não ao surdo, ao invés de fazer ao surdo que você comunica. Aí eu lhe pergunto, estudante, como você reagiria diante de uma situação como essa? Que decisão tomar? Será que eu, enquanto intérprete, posso continuar com essa situação? Posso aceitar, achar que ela é normal? Ou não? Eu fico conversando com o surdo, enquanto o recrutador dirige as perguntas para mim, tradutor e intérprete? Como tradutor e intérprete de Libras, sua função, estudante, no futuro como tradutor, é também mediar a comunicação, ou seja, repassar as informações que estão sendo comunicadas naquele contexto. Mas aí eu volto a perguntar para vocês, e agora? O que fazer numa situação como essa? Está lá o intérprete, está lá o surdo, interessado naquela vaga de emprego, prestando atenção no que eu estou interpretando, só que ele não sabe o que o recrutador está perguntando, porque ele está se dirigindo a mim enquanto intérprete. Você já acha que a situação é legal? Será que no código de ética a gente vai encontrar uma resposta para nossos questionamentos? Acompanha comigo. Então, lá no 12º artigo do Código de Ética do Tradutor e Intérprete de Libras, diz o seguinte: o intérprete deve esforçar-se para reconhecer os vários tipos de assistência ao surdo e fazer o melhor para atender às suas necessidades particulares. Então, vamos trocar isso em miúdos. Ou seja, ele está lá, ele sabe da sua responsabilidade, ele sabe da sua ética profissional, mas ele não pode permitir, naquele contexto, de dizer para a pessoa, para o recrutador, olha,
você pode se dirigir a ele. Ele está aqui, ele é a pessoa que você está entrevistando. E eu aqui interpreto, faço a Libras, que ele vai entender perfeitamente quais são as suas dúvidas, que pergunta você está fazendo para ele e o que ele quer. Ok? Vocês entenderam, minha gente? Então, assim, toda vez que vocês tiverem uma dúvida, tá ali naquele momento, no contexto, por isso a importância de vocês consultarem o Código de Ética do Tradutor e Intérprete de Libras. Isso é um manual e deve acompanhar vocês por toda a trajetória de vocês. Mas vamos para um outro momento? Vem comigo. Bom, eu vou esclarecer agora uma coisa para vocês. Faz parte do comportamento humano e das relações que se estabelecem entre si, ou seja, a ética também trata dos princípios de conduta dos indivíduos, certo? Então, estudante, na sua prática como futuro tradutor e intérprete de Libras, você vai trabalhar com outros colegas da mesma profissão. Você deverá dividir com ele o mesmo espaço de interpretação. É primordial o coleguismo e o respeito mútuo. A troca de saberes, o fortalecimento profissional, um bom suporte. Por quê? Porque quando você não souber um determinado sinal, você poderá compartilhar sua dúvida com o colega de profissão. Vou dar um exemplo. Você está lá fazendo a sua interpretação e o surdo lhe pergunta algo, ou uma palavra, ou você está interpretando, você fala uma palavra e o surdo diz para você, eu não entendi. Mas nesse momento, nesse contexto do exemplo que eu estou lhe dando, você está ali e não está só. Né? É uma interpretação que vai durar muitas horas e você está ali com o seu colega do lado. Aí você não sabe. O que você faz? Você fica calado? Você deixa passar? Você não dá o sinal para o surdo? Isso foi informação importante. Cadê sua ética enquanto profissional? Ela tem que existir, ela não pode deixar passar. Então, o que você faz numa situação como essa? O que é que vocês me dizem? Ficar calado, passar por cima, inventar um sinal que não tem nada a ver? Ou perguntar para o colega que está ali, que é o seu colega de profissão, o que é que você vai fazer? Vamos ver agora. Olha isso aí, olha o código dando aquele suporte legal para a gente. O quarto artigo do Código de Ética do Intérprete diz: o intérprete deve reconhecer seu próprio nível de competência e ser prudente em aceitar tarefas, procurando a assistência de outros intérpretes ou profissionais quando necessário, especialmente em palestras técnicas. Por que palestras técnicas? Nós, enquanto intérpretes e tradutores de Libras, nem todos os temas nós vamos dominar. Lógico que a gente tem que ter uma busca, um estudo, uma pesquisa constante, tá se atualizando para quando passar para uma situação dessas, beleza, sei o sinal, não sei, eu tenho ali um colega de profissão que vai poder estar me dando esse suporte. Ok, vocês entenderam agora esses estudos de caso, gostaram? Vê só. Eu tenho a dizer a vocês o quê? Muito obrigada pela atenção de vocês. Essa foi a nossa terceira competência e última videoaula, mas a gente se encontra em outras disciplinas. Muito obrigada. Tchauzinho para vocês.